Muito bem, minha gente, estamos de volta para mostrar para vocês agora mais alguns detalhes da progressão aritmética. Vamos lá? É muito comum em problemas de vestibulares você encontrar exercícios, situações, testes, onde você tem PA, progressão aritmética, com 3 termos. E 3 termos desconhecidos. Como assim 3 termos desconhecidos? Pense uma situação assim, você tem um triângulo, isso é muito comum, onde você não conhece os lados, ou onde você não conhece os ângulos. Para isso, ao invés de chamar os termos da PA de A1, A2, A3, sabe o que você pode fazer? Você pode usar um artifício. Artifício? O artifício é o seguinte, você vai dizer que o termo do meio, dos 3, o termo do meio, você vai chamar de x. O anterior a ele, você vai chamar de x menos r, x menos a razão. E o posterior a ele, x mais r, x mais a razão. Então a tua PA fica x menos r, x e x mais r. Você vai falar, qual é a vantagem disso, professor? A vantagem é que você não fica com 3 incógnitas, você fica com 2. Você quer um exemplo? Vamos lá? Então veja o próximo exercício comigo. Imagine que você tem um triângulo onde os ângulos estão em PA. Ok? Quantos ângulos tem um triângulo? Tem 3. Então os ângulos estão em PA. Como é que eu posso chamar esses ângulos? X menos R, x e x mais R. O que mais? Imagine ainda que o ângulo maior desse triângulo é o quíntuplo do ângulo menor. Você vai falar o quíntuplo? O que é o quíntuplo? Então, quem é o ângulo maior dos 3 que a gente viu? É o x mais r, não é? Ok. O que é ser o quíntuplo de alguma coisa? Então você vai dizer o quê? X mais r, anote. X mais r igual 5 vezes, quer dizer, ser o quíntuplo, multiplicar por 5, 5 vezes x menos r. X mais r é igual 5 vezes x menos r. Tranquilo? Então o que eu tenho aí? Eu tenho uma situação onde eu tenho uma equação. Você vai falar, professor, mas eu só tenho uma equação e tenho 2 incógnitas. Não, mas você tem outra equação que você conhece. Você lembra que num triângulo a soma dos ângulos internos mede quanto? 180 graus. Como é que chama isso? Teorema angular de quem? De Tales. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então eu tenho 2 situações. Primeiro, some os 3 ângulos. X menos r mais x mais r, igual a 180. Ô, professor, eu posso cortar o menos r com mais r. Pode e deve. Faça isso. Cortou? Agora sobrou x mais x igual a 180. X mais x, 3x. Se 3x é igual a 180, o 3 que está multiplicando você passa dividindo. 180 dividido por 3 dá quanto? 60. Você acaba de descobrir quem? Você acaba de descobrir o termo do meio. E o termo do meio é um dos ângulos, não é verdade? Bom, agora você volta naquela outra equação. Como é que era a mesma outra equação? X mais r igual 5 vezes x menos r. Troque o x por quanto? Você achou 60. Como é que fica então? 60 mais r é igual 5 vezes 60 menos r. E aí você vai fazer as operações matemáticas que tem aí. Então, fazendo todos esses cálculos, efetuando os cálculos, fazendo a propriedade distributiva que você tem aí, não é verdade? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que a razão vale 40 graus. Legal? 40 graus é a razão, é o R, e o x, 60. Bom, agora volta para o triângulo. Volta para o triângulo, dá uma olhada no triângulo que vai aparecer aí para você. Olha só. Você tem, um dos ângulos é x, então ele vale 60. O outro é x menos r. X é 60, r é 40, 60 menos 40, 20. Então um ângulo é 60, o outro é 20. Legal? Último ângulo, 60 mais 40, x mais r. Quanto é que dá 60 mais 40? 100. Então quais são os ângulos desse triângulo? 20 graus, 60 graus e 100 graus. E eu te pergunto, 20, 60 e 100 formam PA? Claro, formam uma PA de razão 40. E só para confirmar, quanto dá 20 mais 60 mais 100? 180, que é a soma dos ângulos. Conta uma história que um professor foi dar a sua aula de matemática e os alunos estavam muito agitados. E ele resolveu então passar um exercício que tomasse o tempo desses alunos e que eles ficassem quietos. Imagina uma turma com média de idade de 8 anos. Quer dizer, quem dá aula para essa faixa etária sabe do que eu estou falando. Muito bem, o problema que o professor passou foi o seguinte. Ele pediu para os alunos somarem todos os números naturais de 1 até 100. Bom, então ele pediu para fazer o quê? 1
mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até 100, ok? Você vai falar, professor, mas nem é um problema difícil. Não, na verdade, mesmo para uma criança de 8 anos, 9 anos de idade, eles vão fazer isso, só que dá muito trabalho, né, gente? Veja, mesmo você, até uma certa altura, você faz de cabeça, mas e depois? Não é verdade? Bom, acontece que o professor esperava que eles demorassem a aula inteira. E Gauss, alguns minutos depois, conseguiu resolver o problema. Você vai falar, quem? Gauss. Mais ou menos com 8 anos de idade, imagine. Sabe qual foi o raciocínio dele? Ele usou uma propriedade da PA, que é o que eu vou te mostrar agora. Pense o seguinte, coloca essa PA. 1, 2, 3, 4 reticências, 97, 98, 99 e 100. Some os dois da ponta, some os dois extremos. 1 mais 100, quanto dá? 101, legal? Agora some quem está ao lado do 1 com quem está ao lado do 100. 2 mais 99, quanto dá? 101. Continue somando os termos que estão equidistante dos extremos. Equi igual distante distância. Então o 2 está distante do 1, assim como o 99 está distante do 100, não é verdade? Agora você pega quem? Pega o 3 e o 98. Quanto é que dá 3 mais 98? 101. Continue. 4 mais 97. 101. Qual foi o raciocínio que o Gauss usou? Ele pensou assim, eu tenho 100 números, mas eu vou pegar de 2 em 2, vou pegar os pares, correto? Então você pegou o 1 e o 100, o 2 e o 99, o 3 e o 98 e assim por diante. Quantos pares você tem? Se são 100 números, 50 pares, ok? Como ele sabe que o resultado da soma de cada 2 pares dá 101, ele multiplicou 101 por 50. E quanto é que dá 101 vezes 50? 5.050. Agora, a partir disso, nós vamos montar uma fórmula para achar a soma dos termos de uma PA, fundamentado no raciocínio que o Gauss usou. Legal? Então, veja qual é a fórmula. A soma dos n termos, que eu vou chamar de Sn, é igual ao A1 mais o AN dividido por 2, A1 mais AN, tudo isso dividido por 2, e tudo isso multiplicado por N. Bom, o que é o A1 mais AN? É a soma dos dois da ponta, 1 e 100, por exemplo. Dividido por 2 por quê? Porque você pegou aos pares, multiplicado por N. Então, na verdade, o N dividido por 2 é que dá os 50 pares nesse caso. Vamos ver como é que a gente utiliza essa fórmula, gente? Vamos lá, vamos para um exercício? Em uma gincana, 20 caixinhas estão distribuídas ao longo de uma pista retilínea, distantes 4 metros uma da outra. Um competidor que se encontra a 5 metros da primeira caixinha deve correr até a primeira caixinha, pegar um objeto e retornar ao ponto de partida. Em seguida, ele vai até a segunda caixinha, retira um objeto e retorna ao ponto de partida, e assim sucessivamente até atingir a 20ª caixinha. Quantos metros este competidor deverá percorrer para realizar a prova? Imagine que o competidor está num ponto zero, mas ele está a 5 metros da primeira caixinha. E as caixinhas estão 4 metros uma da outra. Então, por exemplo, se eu vou até a primeira caixinha, são 5 metros, mas eu tenho que voltar. Se eu vou até a segunda caixinha, são 5 mais 4. 5 mais 4, 9. Se eu vou até a terceira caixinha, 5 mais 4 mais 4, que dá o quê? 13. Então você vai ter 5, 9, 13, etc., uma PA. E você tem que ir até a 20ª caixinha. Veja, como você tem que ir e voltar, a gente pode pensar assim, a gente faz o percurso de ida, faz o cálculo, e depois o cálculo para o percurso de volta, ok? O que eu preciso antes de mais nada? Preciso achar qual é o 20º termo. Então como é que eu acho o A20? O A20 é igual ao A1 mais 19 razões, certo, gente? Qual é a razão? A razão é 4. Então o A20 é igual ao A1, que é 5, mais 19 vezes 4. 19 você multiplica por 4, dá 76. Com mais 5 dá 81. Então você achou o último termo, quer dizer, a última distância. E agora você coloca tudo isso na fórmula que eu te mostrei. Vamos lá? Faça comigo. A soma desses 20 termos, então, vai ser o A1, que é 5, mais o último, o AN, o A20, que é 81, dividido por 2 e multiplicado por 20. Este resultado, gente, vai dar 860 metros. Mas esse é o caminho de ida.
Como ele fez caminho de ida e volta para cada caixinha, eu multiplico por 2. 860 para ir, 860 para voltar, 1.720 metros. Essa é a distância total que esse competidor vai percorrer. Legal? Gente, obrigado pela participação, pela atenção. Nós, em breve, estaremos de volta para falar sobre progressão geométrica. Grande abraço.